Lamentavelmente, a gente deveria ter tido aí um posicionamento de alguém representando o governo, né? Mas a própria assessoria informou que não houve autorização com relação a isso. Então, aqui imagens que a gente está mostrando agora, imagens do momento da detenção ou da prisão do Clésio e também do Jaime, no momento da saída do município, saída em veículos descaracterizados do GAECO, Grupo de Ação de Combate especializado ao crime organizado, e também do GEAC, o Grupo Especializado Anticorrupção do Ministério Público, né? São duas forças-tarefas que, em geral, se unem quando há esse tipo de operação. Está aqui a coleta de informações na imagem à direita e o Jaime saindo, então, com os agentes do GAECO da Prefeitura, né? A quinta fase que foi desencadeada, então, ontem. O que a gente já pode destacar é o seguinte, né? O Junques colocou-se ali à disposição. A atribuição do presidente da Câmara na vacância do cargo é esta, né? Na vacância do cargo de prefeito e vice, assume presidente da Câmara. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o próprio Daniel Pontes da Cunha, em Barra Velha, Daniel do PSD. O que a gente destaca é o seguinte, no caso do Daniel, não houve prisão de Eduardo Pérez, o Tainha, do Republicanos. Não houve prisão do Tainha no dia da operação Travessia em Barra Velha, 24 de fevereiro, né? Mas o Tainha foi aos poucos, primeiro reagiu dizendo que foi até a prefeitura, anunciou ali que ia assumir, depois ele foi aos poucos saindo de cena e saiu tão de cena que ninguém mais viu o Tainha em Barra Velha, desapareceu, sumiu, né? Sumiu. E aí, na própria decisão dele de não assumir, o Tribunal de Justiça chama então o presidente legislativo, o Daniel é empossado. Aqui uma circunstância diferente, aqui em São João Taperi, um panorama diferente, né? Houve então a detenção ou prisão do prefeito e do vice, então automaticamente já se cria esta expectativa de que assuma o presidente da Câmara. Pode-se dizer que a cidade está num vácuo de poder nas últimas horas? Sim, pode-se dizer, porque ainda não veio comunicação do Tribunal de Justiça determinando a posse, eventual afastamento do Clésio e a posse do Edson Junques. O que pode ter acontecido, né? Eu acredito que é a dinâmica natural do andamento do Poder Judiciário. Eu acho que essa demora dentro dessa dinâmica, claro, os resultados da operação começam a ser apresentados, imagino eu, Gilvan comentando aqui, vão ser apresentados hoje ainda aos desembargadores, eles se inteiram da situação e encaminham então em um eventual pedido de afastamento e consequente ordem para que o presidente legislativo assuma. Este, acredito eu, seja o trâmite. Ontem nós acompanhamos online a sessão legislativa da Câmara de Vereadores, Câmara cheia, expectativa na cidade, o movimento todo que aconteceu. Agora sim, o que a gente destacou foi o seguinte, o Eloy já havia apurado isso pra gente, o Eloy que esteve então fazendo essas cenas e fazendo a cobertura em São João, o Eloy já tinha dito, olha Gilvan, eles vão fazer uma sessão da Câmara, o Eloy não disse com essas palavras, mas uma sessão mais amena, não sei se esse seria o termo, mas uma sessão nesse sentido, porque nem os próprios parlamentares tiveram, então, acesso aos autos, ao processo, à documentação do próprio Tribunal de Justiça ou do próprio Ministério Público. Então, como é que o parlamentar vai efetivamente se pronunciar sobre isso? Claro, né? Então, há essa limitação natural, porque, a rigor, os próprios vereadores não sabiam e não sabem ainda, não estão oficiados ainda do que se trata, tem que ter esse cuidado. Houve também ontem muito, o tom dos vereadores de São João ontem foi no sentido de poupar, né, familiares de prefeito e do vice, que eu acho extremamente correto. Os familiares nesse momento estão impactados pela operação, né? Existe aí um componente emocional, psicológico, e cabe a cada um respeitar. Cabe a cada um respeitar. Porém, por outro lado, eu senti ontem, ao acompanhar os senhores vereadores de São João, eu senti ontem a falta de uma cobrança mais contundente
com relação ao que apurou o Ministério Público. Isso eu não senti nas falas dos senhores vereadores. Eu esperava mais contundência nesse sentido. Não condenar antecipadamente, nem Jaime, nem Clésio, não vir com aquela politicagem rasteira de sensacionalismo, não. Eles terão direito aos seus advogados, ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório, tudo isso que tem que ser dado a qualquer ser humano. A qualquer ser humano. Dentro do processo democrático é assim. Não tem que condenar antes, não tem que sentenciar antes, não tem que sair gritando, chamando disso ou daquilo, não. Nesse tom estavam corretos os vereadores. Agora, o que eu achei falta foi um posicionamento da Câmara, inclusive em nota pública, com relação à contundência e à necessidade do apoio ao que aponta então o Ministério Público com relação às investigações da Operação Mensageiro. Não, mas os vereadores falaram que quem deve que seja punido. Falaram, mas assim, colocar o Legislativo à disposição da investigação. E colocar o Legislativo à disposição da comunidade, eventualmente, se necessário for, por exemplo, uma comissão parlamentar de inquérito, para colaborar com as investigações. Isso eu senti falta. Por quê? Porque foi mais ou menos na esteira daquilo que aconteceu em Barra Velha. Porque você não teve ali, em Barra Velha, a rigor, uma mensagem contundente do oficial da Câmara de Vereadores quando houve o escândalo da Operação Travessia. Prefeito e equipe continuam presos. Né? Então você não houve ali um posicionamento contundente do Poder Legislativo de Barra Velha, dizendo, olha, nenhum vereador de Barra Velha se colocou à disposição, não, vamos fazer uma investigação no âmbito do Legislativo. Estourou a coisa, vamos investigar por aqui também. Nenhum falou nada. Nenhum falou nada. Nenhum se colocou para fazer a prerrogativa para o qual foi, inclusive, eleito pela população. E eu espero não ver isso também, não ver essa postura omissa também em São João. Tomara que os vereadores revejam, colaborem com as investigações, novamente aí, imagens da operação em andamento em São João, que os vereadores revejam a situação e que possam efetivamente ajudar na investigação e se colocar de maneira a dar transparência que a população de São João quer, sem condenar ninguém antecipadamente. Nem Clésio, nem Jaime, nem ninguém. Né? Que haja essa possibilidade, então. Ontem à noite ainda nós conversamos com o doutor Edinando Luiz Brustolin. Ele é o advogado que assumiu a defesa do prefeito Clésio, nos atendeu de maneira muito cordata, né? Reforçou que ele atua na defesa do Clésio, individualmente, só do Clésio, né? Confirmou a promoção da audiência de custódia e ainda destacou que ele próprio ainda não acessou ao processo. O processo ainda está no sigilo, né, e agradeceu a compreensão da imprensa, da Rede Mar Azul, no sentido de buscar a informação, mas naquele momento ainda não. Nós do jornalismo questionamos ao doutor Edinando se havia já a possibilidade de declinar para onde iriam Clésio e Jaime ontem, se foram para Itajaí, se foram para Joinville, ele aí não deu o retorno, mas enfim, deu o retorno necessário com relação à informação, à confirmação da audiência de custódia e vai agora ele próprio, o advogado do Clésio, se inteirar do que está nos autos assim que o sigilo for derrubado e que for repassado. Né? Então, tá aí, quinta fase da Operação Mensageiro, também com desdobramentos aqui no litoral norte catarinense, né? Porque um deputado estadual apareceu também entre os alvos da nova fase dessa operação. É um parlamentar aqui da Costa Esmeralda, né? O deputado estadual Emerson Stein, né? Que ontem teve aí uma busca e apreensão também, o Emerson do MDB, que é ex-prefeito de Porto Belo. Né? Contra ele foram expedidos esses mandados de busca e apreensão e também as forças-tarefa do GAECO e do GEAC estiveram em Porto Belo com mandados de busca e apreensão.
quinta fase, que resultou na apreensão de documentos, né, contratos investigados que dizem respeito a situações de contratos de abastecimento de água e também iluminação pública, né. Essa nova fase da Operação Mensageiro teve o chamado sigilo 5 decretado. É o mais alto grau de sigilo determinado pela Justiça. Mostra que a investigação foi a fundo, né? Ontem ainda não havia uma posição oficial, pelo menos ali no início da manhã, do deputado Emerson, mas depois ele se pronunciou. Ele disse que não se inteirou ainda das investigações, diz que está disposto a colaborar. Em relação aos últimos fatos divulgados na imprensa, Emerson Stein, deputado, esclarece que não está sob posse dos autos, diz a nota, e acredita que logo deve se inteirar do processo. Ressalta que desde já está cooperando com toda e qualquer investigação. Aqui, inclusive, na nota, está destacado que ontem o deputado seguiu trabalhando normalmente e reforçou o compromisso com a transparência e a ética em todas as ações, e a prioridade absoluta é o trabalho do parlamentar no estado de Santa Catarina em benefício dos catarinenses. Fechou a nota do Emerson Stein, ex-prefeito de Porto Belo. Muita gente questionou, Gilvan não foi preso, não, porque a investigação é relativa ao período em que ele era prefeito e não nesse período que ele é deputado estadual. Então, ele, na condição de ex-prefeito, não teve aí, tecnicamente, a questão do mandado de prisão. Também tem questão de imunidade, foro parlamentar também, com relação ao fato dele ser deputado estadual. Ontem, o que eu vi na imprensa também aqui regional, foi a manifestação indireta, vamos dizer assim, do Evaldo Guerreiro, do ex-prefeito de Porto Belo. Ali dizendo que se sente aliviado, que está dormindo de cabeça tranquila, que coloca a cabeça no travesseiro e dorme. O Evaldo, que foi prefeito de Porto Belo, ambos, um juízo meu, tá, gente? Ambos bons prefeitos, tanto o Evaldo quanto o Emerson. Mas agora o Emerson também está aí no alvo tá no olho do furacão, né? No olho do furacão. Hoje, né, Robert, a gente segue no acompanhamento da quinta fase da Operação Mensageiro. Vamos novamente contatar aí tanto a assessoria da Câmara de São João, ficamos na expectativa do Tribunal de Justiça, ficamos na expectativa também dos advogados aí desde já deixando o espaço, como ontem já veiculamos a nota do Clésio, deixamos aí o espaço aberto para a defesa de ambos, de Clésio e também de Jaime, né, e vamos acompanhando aí os desdobramentos da operação.